Buenas tardes, hermanitos, bienvenidos. Damos gracias a Dios por otro día que nos podemos reunir de manera virtual. Ustedes desde sus hogares y nosotros desde aquí. Saludamos, chicos, acá estamos todos. Ahí va. Besitos, hermanos. Damos gracias a Dios. ¿Están ahí o no? ¿Están ahí o no? Sí, están ahí, ¿cómo que no? Não te amuchem, hein? Deus te está vendo, hein? Sim, vou orar. Por supuesto que vou orar. Y porque no sé si empezamos cantando, si comienza orando. Claro, bueno, poderíamos empezar cantando também, se por queremos. eso pregunto. Sim, sim, sim. Pero vamos empezar orando hoje. Como quase sempre, não? Qualquer dia vamos empezar cantando. Não há uma liturgia certa, não? Nós outros orar e dar glória a Deus cantando é o mesmo. Pero vamos orar. Vamos orar. Graças, Jesus. Graças por esse momento, por esse dia mais, por essa reunião, por esse miércoles maravilhoso, esplêndido que Tu nos has regalado, mais allá de todos os quehaceres, de todos os problemas, de todas as dificuldades da vida, Tu nos has bendizido, porque Tu eres esse Deus que bendize e que nos ama e que nos ajuda. Deus Todo-Poderoso, a Ti se é dada a glória, o honor, e queremos Te alabar, Senhor, com todo o nosso coração. É nesse dia hermoso que o Senhor nos ha regalado. Dá a glória devida a Tu santo nome. Receba a nossa adoração, Senhor. Deus Todo-Poderoso e maravilhoso. Amén, damos gracias a Dios. Y como dice esta hermosa adoración, hemos venido a adorar el nombre de Jesús. Y vamos a entonar, ¿sí? Esas hermosas palabras, Señor, que hemos venido a adorar Tu nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios.
gozarnos también, alegrarnos en su presencia, porque dice su palabra, ¿a dónde iremos? Y solo en Jesús encontramos palabras de vida eterna, pero en su presencia tenemos libertad, ¿sí? Así que cantamos con alegría. bendición, encontramos paz en el río de Dios, un río que trae sanidad, que renueva nuestro corazón y nuestra alma. Y aunque nos encontremos afligidos hoy, a mitad de semana, agobiados, en Dios tenemos paz, ¿sí? Porque Él pelea por nosotros y tenemos victoria en Jesús. No temeré a 10.000 gentes
podemos clamar a nuestro Dios, pedir socorro y Él saldrá a nuestro encuentro. Qué bueno tener un Dios que está pendiente de nosotros, de sus hijos. Y bueno, yo voy saludando, si hay alguien que se va sumando. Damos gracias a Dios por este día. Y antes ya de pasar a escuchar la palabra de Dios, ¿qué les parece si entonamos este hermoso himno, esta hermosa canción que declara que Jesús vive y porque Él vive, triunfaremos, ¿sí? Y no hablo de un triunfo terrenal, de alcanzar éxito, alcanzar, no sé, todo lo que uno desea en esta tierra, sino de un triunfo espiritual, que el Señor venció a la muerte y tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque Él vive. Él es
gracias a nuestro Dios por el regalo de la vida eterna. Una vez más, saludé anteriormente, pero vuelvo a saludar. Si alguien se está sumando en este momento para escuchar la palabra de Dios, que sea bienvenido. Y como dije recientemente, nos disponemos a escuchar el mensaje del Señor. Muy buenos dias, hermanos. Hermoso miércoles, hermoso dia de vida, hermoso dia que o Senhor nos dá, um dia mais de vida, um dia ao qual devemos glorificar, exaltar o nome do nosso Deus e concentrarmos em nisso. Um passo de fé é o que temos que ser. Pero já antes de ter o passo de fé, deixe seu like, subscreva o canal. Ajuda esse canal a crescer, por favor, e a palavra de Deus chegar a mais vidas. Isso é maravilhoso. Pero eu quero falar contigo, comigo acá, porque essa palavra também é para mim. Vamos falar cá entre nós outros desse tema este muito importante, que nos importa muito. Pastor, te importa muito esse tema? Sim. Me importa muito a mim, importa muito a Deus esse tema. Tanto é que é um tema tão importante, o tema da fé, e de darmos um passo de fé, que Deus, como diz já em Hebreu, capítulo de número 12, ele é autor e consumador da fé. Ustedes não me creem, não? Para que eu vou pôr aqui para ustedes. Aí, tudo em tempo real, eu nem preparei nada, não, pero de pôr em Hebreu, já... Pero vamos pôr já, ó. Posto los olhos, Jesus é o autor, ele é o autor, e ele é o consumador da fé, ou seja, ele é o autor, ele inventou essa história de fé, ele que disse, bueno, os homens eles vão ter que ter fé, porque se não tiver fé, não... A fé é esse combustível de nossas vidas, não? Pero ele também ele é o consumador, é aquele que hace até o final, que termina, não? Que completa, que deixa tudo completo, consumador da fé. Pero vamos ao texto de hoje. O texto de hoje se encontra em Mateus 14. Vamos ali aí desde o 28. Pero por suposto vamos entrar no contexto, é lógico que sim, vou marcar cá o 28, que assim eu mesmo não me perco, não? Pero por suposto tendríamos que falar de todo o contexto, não? Desse texto 28, de capítulo 28, e para tanto vamos falar, não? Jesus, ele, e primeiramente ele empeça cá o texto, falando da morte de João Bautista, essa coisa horrível que é isso, Herodes, não? Matar João Bautista dessa maneira, porque estava borracho, porque estava sendo todo mal, e terminou degustando aí, que na verdade era sua sobrinha, não? Sua sobrinha, a hija de seu irmão. Falou para ele se envolveu muito louco e prometeu a sua, vamos dizer, sua cunhada, não? Que ia dar todo, que ela já pedira. E ela já pediu na cabeça de João Bautista, ele se pôs triste. Todavia, não sei se é porque queria tanto a Juan, não sei se ele queria tanto, pero lo respeitava muito. Eu sabia que Juan era um tipo de Deus realmente, era um profeta de paz de Deus. E bueno, não vou me quedar detendo acá, ele foi já mandou matar. Então, se Jesus, sabendo de tudo isso, não, vendo essa história, o que passou, sucedido, Jesus se apartou a uma barca, não, em uma barca, um lugar deserto. Pero a gente logo o seguiu, a gente estava seguindo Jesus todo o tempo.
E, e Jesus, lo que isso foi o quê? Foi alimentar a ellos, não? Traemos acá los panes e los peces, 5 panes e 2 peces. Jesus foi allá e multiplicou e a gente quedou muito bem, pero terminou. Aí despedida da multitud, que isso, Jesus subiu ao monte para orar à parte, pero ele mandou seus discípulos e o solo na barca ao outro lado. Ele disse: depois eu encontro os três por allá. Pero que passou que foi na quarta vigília da noite, no, perdão, acá quando Jesus vindo, pero a barca estava no meio do mar, assoltada pela zona, o vento contrário e tudo. E até hoje nessa região, não, com toda a tecnologia de aparato de previsão de tempo, às vezes não dá para prevenir realmente o que vai passar aí nessa região, porque como é um lago, não tenho nenhuma foto cá para pôr agora para vocês. É um lago grande, que eles chamam de mar da Galileia, o mar de Tibério, pero há montanhas, então seu vento se cruza por causa das montanhas e queda muito vento aí, e realmente há olas grandes, há tempestades difíceis de quedar nesse mar. E hoje, bueno, temos embarcações que suportam mais, não? Naquela época, imagina o que seria, seria algo incrivelmente grande, não? E acá diz que as olas assoltava por las olas porque o vento era contrário, não? A barca estava no meio do mar e tem mais ou menos 16 quilômetros ao redor e a barca estava justo no meio. E eles quedaram mal, não? Eles estavam desesperados, estavam muito mal. Pero a la quarta vigília da noite, Jesus vindo a eles andando sobre o mar. Foi já Jesus e quarta vigília da noite, mais ou menos aí já estava quase amanhecendo, não? Entre 3 a 6 da manhã, mais ou menos, que é a quarta vigília da noite. E quero falar da fé de Pedro, acá, né? Pedro sempre dando esse passo delante dos outros. Acá já falei do contexto do que estava passando já. E eles haviam acabado de ver a multiplicação de peixes, e panes e peixes, mas já que havia morto João Bautista e de certa maneira eles estavam meio mirar o que passou com Juan por predicar a verdade. Eles por aí estavam meio pensativos todavia nisso, não tiveram nem tanto tempo de acedô-lo e seguiram sua trajetória. E a hora passa isso, de repente eles estão no mar, o mar que eles conheciam, que eles mais ou menos podiam entender, não, e prever o tempo, que eu disse que com todo o aparato de Nemoi, às vezes se hace difícil naquela época mais, todavia, pero eram homens de mar. Eles eram homens que viviam nessa região e esse mar era a casa deles e tinham bastante conhecimento, pero a verdade é que teve um grande temor. Outros evangelhos fora do de Mateus explica bem essa situação que passou nesse dia. Pero o que eu quero deixar de importância, primeiro é a gravidade da situação. E às vezes em meio a uma situação grave que passamos, difícil, de extremada provação, problema, não, dificuldade, nós outros temos que tomar uma decisão. Por quê? Porque, como eu dizia no começo da predicação, quem inventou essa história de fé foi o mesmo Deus. Ele inventou essa história de fé porque ele crê, porque ele também tem fé. E ele crê na obra de sua criação, sabe que o ser humano crê, e mais que crê, de esperar, de todo, ele sabe, ele tem essa convicção
basado até em seu saber, que ele sabe, diferente de nós outros, que nós não sabemos o que vai passar amanhã, né? Pero Deus sim lo sabe. Pero ele também tem fé em nós outros, por isso ele criou a fé e nos regalou, porque sabe que nós outros, por nós outros mesmos, não temos esperança. É ser humano sem Cristo, ele é um munheco de carne no mais. Ele não tem o espírito, é como Deus isso já no Edém, ele soprou o espírito no homem. Eu disse como, por que dizes como? Porque todo o ser humano ele sim tem alma, tem espírito e tem corpo. Porque Deus soprou esse alento a todos. Agora, o que quero dizer que é mundano, a pessoa que não conhece Jesus, que vive no mundo sem conhecer Jesus, sem esperar nada em Jesus, ele terminou sem aceitar, sem usufruir da graça de Deus, porque não quer aceitar, porque não quer reconhecer, solamente por isso. Pero ele tem a plena capacidade de saber, de conhecer, de esperar em Deus. Isso sim lo tem. O eleito de ele não ser, não querer, não esperar em Deus, não quer dizer que ele não pueda, ele foi dotado também desta capacidade que Deus deu, que é a fé. E às vezes Deus nos invita, vídeo que é obrigado, não que nos obriga, porque Deus não nos obriga a nada, pero Deus será todas as possibilidades de ser de outra maneira e põe uma única direção, porque já que ele é o caminho, a verdade e a vida, e nadie vai ao Padre se não for por meio dele, por suposto de isso está falando na salvação, pero em la salvação vem o combo de fé e vem essa instrução que Deus nos dá. Às vezes Deus nos guia de uma maneira que não é outra opção, sino eu ser isso. Isso que estou sendo é o que deveria ser. Agora, também às vezes passa que a opção que Deus nos dá é que isso que estou sendo é o que não deveria ser. Então, Pedro, o que a gente estava sendo, estava na embarcação, sem poder ser muita coisa, só esperando um milagre. Pero de repente vem Jesus andando sobre as águas. E é raro, porque nadie pode andar sobre as águas, não? Os discípulos vendo-lo andar sobre a mar, se turbaram. E é normal, eu também me turbaria, e vós também. E é gracioso que outro evangelho diz que se turbaram muito, não? Dizendo, um fantasma. É muito coerente que Jesus pensara isso, não? E deram vozes de medo. Pero em seguida Jesus lhes falou, dizendo, tenha ânimo, eu sou, não temais. Muitas das vezes em nossas vidas, as situações que se nos dá, que realmente é difícil, e nós outros perdemos, parece, a capacidade de escutar a voz de Deus e de dar um passo de fé. E que ocorre quando perdemos essa capacidade? É como se não tiver fé. Podemos ao menos ser sinceros como Pedro, porque Jesus está do outro lado, nos chamando, nos ajudando, esperando para nos bendezer, e nós outros é como se nós outros não tivéssemos a capacidade de ver para entender. Isso é normal, porque acá eles não entenderam, crendo que era um fantasma, e nós outros quedamos crendo que é um fantasma, pero é Jesus que está do outro lado, tentando nos ajudar e dizer, pibe, sai daí, vem para cá, vem comigo. Agora, o que nos ensina Pedro é dar esse passo de fé. Bueno, acá poderia terminar a predicação? Sim, pero vamos exponer um pouco mais, não? Vamos ver o texto, que assim já leio o texto todo. Então, se ele respondeu Pedro e disse, Senhor, se eres tu, na condição, não? Manda que Jeová já ti sobre as águas. E não está bom no que dá provando a Deus.
pero es bueno hacer prova de Deus. Hacer prova de Deus é que nos ensina Malaquias, em texto que é muito mal interpretado, principalmente por el Evangelho de la Prosperidade, não? Malaquias, eu até me olvidei, eu nem recito ele em minha igreja, que Malaquias 3, a ver, Malaquias 3, vou pôr cá. 3:10, trazer todos os dízimos ao alforri, aí tá, trazer todos os dízimos ao alforri e haja mantimento em minha casa, e probade-me a hora nisto. Ou seja, isso é fé, não é exponer Deus à prova, porque a Bíblia diz, não tentarás el Senhor tu Deus. Jesus Cristo dijo, não tentar a Deus. Pero tentar a Deus é poner uma prova a Deus. E provar a Deus é degustar, é comer, é alimentar-se de Deus. É dizer, bueno, eres tu, então se eu vou contigo, eu estou aqui, é sumergir no rio dessa graça, é confiar. Porque, hermano, mira a loucura que dijo Pedro, não? Se sou Jesus, se eres tu, Senhor, dizer que Jeová já caminhando hacia ti. Isso é uma loucura, porque a fé se movimenta dessa maneira. Não estou falando loucura, esquizofrenia. Há muita gente que está usando a fé como algo muito louco, aunque acabei de dizer que a fé é louca, pero eu estou falando qualquer coisa. Que seja, não sei, abandono minha família, que Deus vai me dar outra família, tenho fé, ou derro minha casa, ou hago isso, aquilo. Coisas assim muito, muito loucas. Eu não estou falando de coisas muito loucas. Eu estou falando de coisas coerentes. Às vezes, é tão claro, não, o que Deus nos quer dizer. Pero nós outros estamos focando tanto na tormenta e focando em Jesus fantasma. Aí são fantasmas, não é Deus. Deus não pode estar comigo agora, porque não, Deus não está comigo. E Zacarias diz, provável, diz Jeová de los ejércitos, se eu não os abrirei levantando los céus e derramarei sobre vós outros bendição até que sobreabunde. Isso é um acto de fé que Deus nos ensina, um ato de fé incrivelmente grande. Não, se isso não é um ato de fé, que és mais fé. Não lo sei o que és fé mais, se isso não é um ato de fé. Deus mandando nós outros provar a Ele. Então, se Pedro dijo para ir. Agora, Jesus dijo, vem. E descendendo Pedro de la barca, andava sobre as águas. Ou seja, ele teve fé, creu em Deus, Deus cumpriu a expectativa da crença dele, pero andava sobre as águas para ir a Jesus. Pero, aí o pero sempre, não? Quando atuamos com fé, não podemos quedar no pero, tem que ser com fé de começo ao fim. Ao ver forte vento, ou seja, desemprego, situação financeira apertada, eu digo, eu toco no financeiro, irmãos, porque o financeiro isso se reflete aún nas entradas da igreja, não? Quando os irmãos vão mal, é quando menos temos fé para dizimar e ofrendar, não? Um exemplo estou dando, não estou... Está passando fatura, pastor, não. Não, eu creio no amor de los hermanos para com a obra de Deus e que cada irmão vai ofrendar e dizimar, por suposto, segundo suas possibilidades. Acá nada de pedir plata, mas eu estou dando um exemplo, porque isso só lhe passar, principalmente quando estamos desesperados por La Plata, que realmente La Plata nos sustém nesse sentido de comer, beber, não, de vestir-se. Pero o Senhor sempre nos ensina a dar esse passo de fé. E Ele diz, qual homem entre ustedes que se tu hijo te pide um pão, vai dar um pescado? Perdão. Acabei mesclando os dois, não? Te pede pão,
vai dar uma pedra, ou pedindo um peixe, vai dar uma serpente. Não? Qual homem hará isso? Ustedes vão ser isso com seus filhos? E lá a resposta é, por suposto que não. Não, ustedes não vão ser isso com seus filhos. Então, se Deus tampouco vai ser. E ele diz, e vosso Padre Celestial bem sabe que necessita de todas as coisas. Então, se temos que dar um passo de fé, sim, na vida. Pedro acá deu um passo de fé. E ele nos invita também a dar esse passo de fé hoje. Isso. Ele, sua atitude, não, hacia esse passo de fé, a essa essência que nos traz, e nos ensina a dar um passo de fé que nem sempre é tão lógico. Não, não digo que seja louco ou absurdo, pero às vezes não é lógico. Não estou vendo, é como na película, não, de Indiana Jones, está muito bom nisso daí, e por a película está falando de fé nesse passagem, não? Que o tipo só consegue ser o caminho quando ele pisa no lá invisível. E aí o caminho se empieza a aparecer. Pero ele tem que ter fé para que o caminho apareça, senão o caminho não aparece. E Deus já em tua vida mesmo, eu sei que vós sois uma pessoa muito experimentada para com Deus em actos de fé, que atos de fé, não estou falando desses atos proféticos irresponsáveis que hacen Ministério de Prosperidades ou igrejas, não estou falando disso, eu estou falando de actos de fé, eu me refiro a no que Deus já isso em tua vida, e quantas vezes vós atuou com fé, e quantas vezes Deus te bendijo. Por isso vós viniste ao Senhor, porque todos vêm ao Senhor, porque Deus hizo algo em sua vida, não é que Deus não hizo nada, não. Nada vem ao Senhor porque estava caminhando, eu tropecei, me caí, justo e encontrei um tratadito no piso, e leí e me cambiou a vida. Ou me tropecei, caí, tinha uma Bíblia, e a Bíblia estava aberta, justo num passagem. E eu olhei e me cambiou. Isso não passa. A conversão de la gente não é assim. Essa é a verdade. Nadie se converte dessa maneira. Não digas que foi assim tua conversão, porque não lo foi. Sois um mentiroso. A gente não se converte assim. Hoje eu estava acostado em minha casa e comecei a pensar, e a vida, e a morte, e eu sei, será que existe ou será que não existe? Foi Deus me ministrou. Não é assim. Tudo nasce de uma búsqueda, de um problema, de uma problemática que sai existencial, como no caso de Abraão, ele via suas espadas com vários ídolos. E ele dizia, estes serômpes são de materiais ordinários, pedra, barro, hierro, são de materiais que se queimam, que se rompe, se pode ser novamente. Não é possível, deve existir um Deus que seja diferente, que transcenda a tudo isso que eu estou vendo cá. E realmente tem razão, Abraão. Nessa búsqueda desse vazio existencial em sua vida, ele se encontra com Deus. Por quê? Porque Deus vai ao encontro dele, porque Deus sempre vai a teu encontro. Mas ele quer que nós outros demos esse passo de fé. Passo de fé este que ele mesmo há posto em nossos corações. Nós outros só temos que poderia ser uma prédica de 3 pontos, não? Só temos que se atrever. La fé que se atreve. La fé que se atreve a dar esse passo. A dizer a Deus, bueno, me hacía caminhar sobre a água então, sim. Foi algo absurdo, e não me gusta de predicar sobre absurdos, pero que de certa maneira havia coerência com o lugar que eles estavam, não? Era algo do lugar que eles estavam. E ele se atreveu a falar com Deus. Quando viu Jesus, se não é um fantasma, então se é provar-me que não és um fantasma. Vai ser prova de mim. Provar-me no sentido de ser prova de mim, não pôr Deus à prova tentando Deus. Ah, Deus, se não me der isso, então seja eu vou para o mundo. Ah, Deus,
como um ninho caprichoso. Eu quero um auto assim, 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 eu quero uma mulher assim, assim. Senão não te sirvo. Senão, então, se tu não é Deus, se tu não me dá $1 milhão em la conta hoje mesmo, a ver, até terminar a reunião, até o pastor Antônio terminar de predicar. Então, se tu não é Deus, isso é tentar a Deus, não? Poner Deus numa prova. Pero provar de Deus, que me hablava já meu amigo, hermano Malaquias, não? Um texto que é muito mal utilizado por esses evangelhos da prosperidade, por la gente ensinando acerca de dízimos e ofrendas, não? Um texto muito mal utilizado. Aunque sim, por amor, nós outros temos que dizimar e ofrendar, pero por suposto é por amor, por entendimento. Se você não entende isso, bueno, não lo haga, nem lo haga, não? Só lo haga se você ama Deus realmente, entende que há necessidades que se deve ser por esse motivo, não mais, não? Então, essa fé que se atreve, essa fé que se foca. Quando focamos a Deus, esse é o principal. Por quê? Porque Pedro, quando estava andando para ir a Jesus, andando sobre as águas, quando ele estava vendo a Jesus, focado em Jesus, ele estava andando. Pero, ao ver forte vento, nas situações adversas da vida, teve medo e começou disse, e deu vozes, salva-me, Senhor. Bueno, e é um momento que isso, Jesus deixou ele se arrebentar todo. Ah, não, algate um pouquinho, Pedro. Isso passa por não crer, maldito Pedro. Algate, desgraçado, porque feioso. Não creiste em mim? Como não vai crer? Vai me chamar de fantasma? Sou eu acá, caminhando sobre as águas. Acabei de multiplicar um montão multipliquei os peixes, os panes de um pouquinho que vocês tinham, alimentou 15 mil pessoas, cerca de 15 mil até 20 mil pessoas, não sabemos quanto tinham, pero tinha um montão de gente que só contava os homens nessa ocasião. E tinha muita gente aí, eu alimentei todo mundo, e agora vai não crer que sou eu? Sabe o quê? Que dá até aí? Não. Que sou Deus? Bom, vamos já. Al momento, ou seja, aí não mais, Jesus estendeu a mão. Desse passo de fé hoje em tua vida. Não uma loucura, não estou planteando uma loucura, não estou planteando. Eu não quero nem dar exemplos para pastor, está falando de minha vida, está predicando para mim, sim, estou predicando para vós. Vós que vê esse vídeo, os 10, 12 que devem estar aí a hora, não, porque generalmente é isso. Sim, estou predicando para vós que vê esse vídeo. Estou predicando para vós que estou vendo aí a hora, esse muchacho aí que estou vendo aí com essa gorita. Vós, Antônio, estou predicando para Antônio. Estou predicando para Maria, para José, para todos que estão vendo esse vídeo, que vão dar crédito a essa palavra, que vão entender, interiorizar e praticar. Sim, estou predicando para todos estes. Não é para A ou B, para fulano ou mengano, não? Como diz acá. Então, temos que ter essa fé que se atreve, e temos que enfocar, essa fé que se enfoca em Cristo. Por quê? Porque senão vamos hundir-se. E uma vez que quedamos hundidos, o que temos que fazer é clamar. Que foi o que Pedro disse. Porque quando ele clamou, ele não quedou solo. Jesus poderia ter ido orar com seus discípulos. Quantas vezes ele orou com seus discípulos? Pero vós crê que Jesus não sabia que ia se ter essa tormenta no mar? Pero ele mandou eles ajar no meio da tormenta. Porque a tormenta às vezes são esses problemas, não? E Deus nos quer sacar dessa rotina, que às vezes no mesmo problema, trabalho, escola, família, Deus atua aí. É de onde Deus quer atuar, em meio de problemas, de crises. E Ele nos invita a dar um passo de fé para que podamos sair daí desse problema. Não é, o meu problema é minha família, aí sai da família. Não, família, digo casado, não tem que sair mesmo, não. Agora, se vós já sois um erro
de mais de 20 anos em tu casa e tá com muito problema com teus padres, dois, não, ou respeita teus viejos e te amolda lá, ou sair de tu casa mesmo, porque já tá viejo, já tá na hora de sair de casa mesmo, mais de 25 anos, não? Bueno, 20 anos todavia, bueno, você tá estudando, ora não querer estudar, não querer trabalhar, não querer nada, e querer estar em tu casa no mais e molestando teus viejos, aí tem que tomar vergonha nessa tu cara, não? Pero, graças a Deus, não há esse caso acá na igreja, não estamos falando a nadie acá que eu conosco, pero é um passo de fé que Deus quer que nós outros tenhamos, porque esse passo de fé vai ser com que eu clame ao Senhor, e a um que eu unde, porque pode ser que no meio do passo de fé essa fé se decaiga um pouco, porque é normal, se decaiu em Pedro, se decai em todas as pessoas. Né? Nós outros não temos fé, muita fé todo o tempo e vivimos volando no poder. Salve esses pentecostais loucos, não? Essas igrejas pentecostais, não, tá volando no poder. É mentira, tudo isso é mentira. Sai daí, os tipos são vazios. Aí depois vemos o resultado, não? Os grandes aí artistas evangélicos aí, cristianos, não? Brunet e companhia, nombram Brunet porque o que vindo na minha cabeça, pelo Cristina de Clay também, e vários outros, todo como estão eles, como estão, todo com depressão, pero passa a mim, passa a avó, passa a todos, não estou culpando eles, não, eu estou dando exemplo, que não se pode quedar volando no poder todo o tempo. Eu também já he passado por depressão em meu ministério, por suposto, já quis até me matar, me morir. Isso é normal na vida, todos passam por essa ruptura de paradigma, não? Al qual devemos sumergir no rio da graça, ao qual devemos dizer, como dijo Pedro acá, ajuda-me, salva-me, Senhor. Senhor, salva-me, porque eu estou hundindo-me, eu estou sumergindo nessas águas bravias, nessa situação adversa, e ao momento Jesus vai e te salva. Por quê? Porque Jesus ele não quer te ver mal e não quer que você quede sofrer. Não vem reclamar-me um pouco mais, 7 semanas, dá-lhe 7 semanas de oração. Mais ajuno, mais oração. Por isso o nome de uma vez, mais oração. Eu disse que isso daí é o diabo, em nome de Jesus, sair dele, Satanás. Que mais oração? Oração, por suposto que tem que ser sempre mais. Pero não é porque estou passando um problema porque me falta oração, não. Os problemas que passamos é porque passamos por esses problemas. E se não logo passar o problema, aí é porque me falta fé. Eu tenho que ter fé, tenho que dar passo de fé, não loucuras, pelos passos de fé, com coerência, com entendimento, pero também com pensamento de que Deus vai te ajudar, a um que vos caiga, que vos te hunda, que vos sabe, bueno, não tomei a melhor decisão, pero Deus vai transformar toda maldição em bendição se você realmente atua com fé. Não estou falando que você vai ser tus pabadas, tus coisas todas erradas e depois Deus vai agir e te vai arreglando tudo. Não. Pero se você hace algo errado, porque te equivocaste no mais e reconhecer e pedir ajuda ao Senhor, é lógico que Deus é esse Padre amoroso, bondadoso. Então, se esse passo de fé que temos que dar, temos que ser sem medo, com valentia, com força para caminhar até Jesus, com propósito. A gente que, eu estou falando, a gente que às vezes nem se congrega, não tem força para congregar-se. Não tem força para congregar-se, não? Então você imagina passo de fé, outra coisa, não? Se não tem força para congregar-se. Hermano mío, dê um passo de fé hoje ao Senhor. O Senhor está esperando, o Senhor te ama, o Senhor te quer e bendezer a vós, mas eu quero que vós dê esse passo de fé, porque quando vós dê esse passo de fé, Jesus já vai ao teu encontro, já te segura pela mão, já te ajuda, não te derrundi de maneira nenhuma, te hace caminhar sobre as águas. Padre maravilhoso, bondadoso Deus, queremos dar esse passo de fé, provar de Jesus, provar de Deus no dia de hoje. Queremos, Senhor, atuar dessa maneira sempre em nossas vidas. Por quê? Porque Tu nos has ensinado, Tu nos has regalado a fé e Tu nos has ensinado a ter fé, a caminhar em Tus caminhos, em ser Tu voluntad e andar contigo. Graças, Senhor, por Tus bendições, por tudo que Tu eres, por tudo que Tu haces, Senhor.
porque Tu eres Deus maravilhoso, bondadoso. Tu eres o Deus que está com nós outros sempre, todos os dias, e nos ama, e nos bendize, e nos ajuda. Senhor, nos ajuda em nossa pouca fé, e queremos dar esse passo de fé sempre. Te damos glória e graças, Senhor, em nome de Jesus. Sejam bendizidos, hermanos, em nome de Jesus, atuem com fé. Eu quero que os membros da minha igreja sejam pessoas de fé, pessoas com força. Não uma pessoa que quer, pastor, perejou. Para com isso. Levanta e anda em nome de Jesus. Que Deus nos bendiga muito. Quede aí com os saludos finais aí. Tchau, tchau. Hermanito! Beijos, saludo. Muitos saludos. Sábado presencial, não deixa que o diabo te agarre. 19 horas nesse lugar cá. E domingo às 10 horas da manhã. E às 19 horas e 30 minutos de todos os miércoles estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor. Besito, se inscreva ao canal, deixe o like, ajuda esse canal a crescer e lá a palavra de Deus chegar a mais vidas. Tchau, tchau.